A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia, seja bem-vindo ao Estratégia do Dia, hoje com um tom um pouco mais sério porque vamos falar sobre um funeral. Pois é. Nesse sábado rolou o funeral do Papa Francisco lá em Roma e é sobre isso que vamos falar hoje, porque além de ser uma homenagem ao Papa mais recente, o funeral virou palco de diplomacia de alto nível. Em vez de olhares voltados apenas para a despedida de um dos papas mais influentes dos últimos tempos, a Praça de São Pedro foi tomada por aplausos, encontros inesperados e até tensão internacional. Zelensky, Trump, Macron, Starmer, todo mundo em plena Basílica do Vaticano. Líderes mundiais aproveitaram o funeral de Francisco para conversar e também fazer política. De trocas de olhares desconfortáveis a negociações improvisadas no meio da cerimônia, o que era para ser apenas uma homenagem, virou um retrato vivo do que está rolando na geopolítica. Então vamos fazer um panorama do que aconteceu no funeral do Papa Francisco e entender por que esse momento pode ter impacto direto nas próximas movimentações globais. E agora você se pergunta, como que eu vou sair desse buraco de clima de velório para falar sobre outras notícias? Inclusive, vamos falar também sobre o Web Summit. Pois é, o Rio de Janeiro voltou a ser nesse domingo o ponto de encontro de inovação mundial. Pelo terceiro ano seguido, a cidade recebe o evento Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do planeta, e dessa vez com números ainda mais impressionantes. Olha só, serão mais de 400 palestrantes, 1.400 startups e uma expectativa de 34 mil participantes até a próxima quarta-feira, dia 30. E não para por aí, o evento acaba de anunciar que fica no Brasil até pelo menos 2030, no Rio de Janeiro, o que reforça a cidade como um possível novo polo de inovação na América Latina. Então, hoje a gente conversa também sobre o que vai acontecer no evento, quais são as tendências de tecnologia e criatividade para a América Latina. Então, fica aqui para ficar por dentro disso também. Inclusive, o Lorian, que edita o episódio, ele tá no evento. Ele vai produzir alguns vídeos para nossa audiência da Bloomberg Linha. Então, fica ligado nas nossas redes, porque o Lorian está todo a vapor. Uau. E, inclusive, obrigado aí por editar o episódio mais uma vez. Um big beijo. Bora pro episódio. A Praça de São Pedro, no Vaticano, se encheu em aplausos para o presidente ucraniano Zelensky. Olha só, dentro da Basílica, ele e o americano Donald Trump se reuniram com Emmanuel Macron da França e Keir Starmer da Grã-Bretanha. A ocasião, como eu disse, era o funeral do Papa Francisco, que foi feito nesse sábado, mas a ótica era toda voltada para a geopolítica do momento. Até a homilia, que é aquele discurso feito durante a missa, falou sobre temas atuais. O cardeal Giovanni Battista Re, uma das figuras mais importantes da Igreja Católica, falou sobre como o Papa Francisco sempre defendeu os refugiados e lembrou da visita dele à fronteira entre os Estados Unidos e México. Foi lá que o Papa disse a famosa frase: "Precisamos construir pontes, não muros", que é uma indireta, clara, para Donald Trump, que na época ainda era apenas candidato e falava em construir um muro na fronteira. Essa frase foi só o começo de muitas críticas que o Papa Francisco faria ao longo dos anos, especialmente sobre temas como a guerra na Ucrânia e também o conflito em Gaza. Enquanto o cardeal falava, uma câmera de TV deu um zoom na cara de Trump, que apareceu com a boca meio aberta, como quem não sabia onde enfiar a cara. Trump também chamou a atenção por usar seu terno azul marinho de sempre, destoando de todo mundo que estava de preto, como manda o protocolo de funerais no Vaticano. Pela organização dos assentos, Trump acabou sentando entre os líderes da Estônia e da Finlândia, dois países que apoiam fortemente, sim, a Ucrânia. Mesmo assim, ele ficou na primeira fila em reconhecimento ao seu status de presidente dos Estados Unidos. A missa começou às 10 horas no horário de Roma e, a pedido do próprio Papa Francisco, foi algo mais simples, principalmente para os padrões grandiosos do Vaticano. O clima era de uma mistura de tristeza com celebração e o povo aplaudiu muito o Papa, que havia pedido até mesmo um caixão de madeira bem simples. Mas, gente, a verdade é que o funeral foi muito mais do que uma despedida. Antes mesmo da cerimônia começar, Trump e Zelensky já tinham se encontrado. Isso, virou manchete no mundo inteiro. Foi o primeiro encontro deles desde uma reunião bem intensa no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro. Agora, Trump quer negociar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e esse momento ele é decisivo. Depois do climão lá em Washington, Macron e Starmer voaram para os Estados Unidos tentando apagar o incêndio diplomático. E nesse sábado eles se juntaram de novo a Zelensky e Trump dentro da Basílica de São Pedro, isso para tentar ajudar nas conversas. Muitos líderes de todo o mundo estavam presentes para prestar homenagem a Papa Francisco.
que inclusive foi muito admirado por progressistas, mas que também recebeu críticas de conservadores. Mesmo assim, durante a cerimônia, o que mais chamou a atenção foi observar quem Trump cumprimentava e quem ele ignorava. Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos e católico praticante, estava com sua esposa Jill Biden algumas fileiras atrás. Ele e Trump nem se olharam. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é próxima de Trump e já o visitou na Casa Branca, parecia querer passar despercebida. Ela tem uma ligação pessoal com o Papa Francisco e, talvez por respeito, ela escolheu não chamar a atenção no funeral. Meloni também tem seus atritos com Macron, e oficialmente seu gabinete tinha avisado que Macron não faria diplomacia no evento, mas na prática ele fez diplomacia. Ele fez. Depois da missa, Meloni almoçou com o presidente da Argentina, Javier Milei, aquele mesmo que um dia chamou o Papa de esquerdista imundo, mas que depois pediu desculpas. E, inclusive, vale lembrar, Francisco nunca voltou para a Argentina depois de virar Papa em 2013. Bom, parece que eu tô resumindo aqui uma temporada de alguma série, mas eu tô falando disso porque é raro ver tantos líderes mundiais juntos no mesmo lugar. Querendo ou não, foi um momento histórico. E como Trump não é muito fã de reuniões multilaterais, essa era uma oportunidade rara de encontros improvisados. E meio ao calor forte de Roma, com todo mundo sentado sob o sol, rolou até uma cena curiosa. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, ofereceu uma garrafa de água para Trump, mas Trump ele recusou a garrafa. O próprio Trump comentou antes de ir para Roma que sabia que fazer reuniões em um funeral poderia ser visto como desrespeitoso. Inclusive, ele falou no avião para a Itália a seguinte frase, vou abrir uma aspas aqui: "Mas vou conversar com as pessoas, vou encontrar muita gente", fecha aspas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também aproveitou para tentar falar com Trump. Ela conseguiu uma rápida conversa educada com ele, a primeira desde que Trump voltou ao poder, inclusive. Depois, a assessoria da União Europeia confirmou que os dois combinaram de retomar negociações mais formais no futuro. O tempo de Trump no Vaticano ele foi curto. Caso você esteja se perguntando, ele nem conseguiu fazer uma segunda reunião com Zelensky por lá. Segundo os assessores ucranianos, as agendas estavam apertadas demais. Logo após a missa, o comboio presidencial dos Estados Unidos deixou o Vaticano e Trump foi direto para o aeroporto, partindo na hora do almoço. Enquanto isso, Zelensky continuou seus encontros no local. Falou primeiro com Starmer e depois com Meloni. Já no avião, Trump não ficou em silêncio. Pelo Truth Social, que é a sua rede social, ele comentou sobre a guerra na Ucrânia e mandou um recado para Vladimir Putin. Ele criticou o bombardeio de áreas civis nos últimos dias e disse que se Putin estiver enganando sobre suas intenções de parar a guerra, novas sanções contra a Rússia poderão ser necessárias. Pois é, bastante coisa para um funeral, mas dá para ter uma noção do que está rolando geopoliticamente. Bora falar sobre outro tema. Inclusive, lembrei de um filme que concorreu ao Oscar, Conclave. Vocês assistiram esse filme? Eu assisti, eu acho que meia hora dele, eu achei meio parado e tinha desistido na época. Mas, assim como todo o resto do mundo, meu interesse pelo filme voltou. Eu acho que eu vou assistir. O que vocês acharam do filme? Vocês recomendam? Vou ficar atento aqui aos comentários, se vocês puderem opinar sobre. Obrigado. Bloomberg Linha na Web Summit Rio 2025. Direto do Rio de Janeiro. Uma cobertura especial com o apoio do Itaú BBA. BBA. Bom, o Rio de Janeiro voltou a ser, desde domingo, ontem, o centro das atenções no mundo de tecnologia e também inovação. Pelo terceiro ano consecutivo, como eu falei, a cidade recebe o Web Summit, que é um dos maiores eventos do setor no mundo. A edição de 2025 promete ser ainda maior, com mais de 400 palestrantes, 1.400 startups e 34 mil participantes até a próxima quarta-feira, dia 30. E por que vamos falar sobre isso? É interessante porque o evento ele acontece no momento em que a tecnologia vive mudanças aceleradas, principalmente por conta da inteligência artificial. Você deve estar até um pouco cansado de ouvir sobre isso. Mas a cada ano, novos avanços nessa área surgem e mudam não só o jeito como a gente usa a tecnologia, mas também os negócios, o marketing e até a criação de conteúdo. Inclusive, vocês já ouviram notícias do Yalan aqui no podcast. Eu tô surpreso que ele não apareceu há um tempo. Me sinto seguro e com um emprego mais garantido do que antes, mas eu não duvido que ele volte logo menos.
Em 2025, uma tendência que vai dominar as conversas é o avanço dos agentes de inteligência artificial. Essa movimentação foi destacada na nova edição do The Next Big Thing Latam, que é um relatório que reúne as previsões de fundadores de startups, investidores e executivos de grandes empresas da América Latina. O estudo organizado por Júlia De Luca, que é VP de tecnologia do Investment Banking do Itaú BBA, e Lucas Abreu, que é fundador do Sunday Drops, virou uma referência no mercado de tecnologia latino-americano. Segundo Júlia, a inteligência artificial não é apenas o assunto do momento, ela deve transformar profundamente vários setores nos próximos anos. Essa transformação já pode ser vista na programação do Web Summit. Olha só, grandes nomes do mercado como Justina Nixon Santil, que é Chief Impact Officer da IBM, Márcio Aguiar, que é executivo da NVIDIA na América Latina, e Maureen Lau, que é head da Meta na região, vão liderar painéis sobre como a IA está moldando o futuro dos negócios e da sociedade. Pois é, baita discussão. Nos próximos episódios, inclusive, eu vou trazer matérias que serão feitas sobre o evento, porque tem uma galera lá também produzindo matérias e conteúdo sobre isso. Então você nem precisa ir para o Rio de Janeiro, você vai ficar por dentro aqui no podcast até quinta-feira. Inclusive, o próprio CEO do iFood, Diego Barreto, reforçou em entrevista que os agentes de IA têm potencial para mudar o jeito como lidamos com a tecnologia, da mesma forma que os aplicativos mudaram nossas vidas há 15 anos. Ele acredita que, no futuro, muitos dos apps que usamos hoje nem existirão mais, substituídos por agentes inteligentes. Além dos agentes de IA, outro grande tema em alta é o Creator Economy, ou economia dos criadores de conteúdo. Para os especialistas, a autenticidade vai ser cada vez mais valorizada no mundo cheio de conteúdos feitos por IA. Criadores que conseguirem manter sua voz única e verdadeira, eles vão ter destaque. O Web Summit também traz uma forte presença de conteúdos ligados ao marketing, como a vertical própria chamada Marketing Summit. Lá, especialistas vão discutir temas como mídia de varejo, estratégias de tráfego pago, marketing de luxo, comunicação para startups e muito mais. E a programação também mistura tecnologia e entretenimento. A Ivete Sangalo, por algum motivo, vai subir ao palco com a vice-presidente do TikTok, Gabriela Comazetto. Assim fala o nome dela. Também vai ter outras celebridades e empresárias como Giovanna Antonelli, Thaís Araújo, Jade Picon e Hugo Gloss, que eu acho que é o cara que usa chapéu sempre. Eu já vi esse nome. Bom, enfim, o crescimento da influência da América Latina no cenário global também aparece como um tema importante. O Brasil, por exemplo, já lidera iniciativas em áreas como tokenização, que é transformar ativos em tokens digitais, a transição energética e o uso inovador do WhatsApp como plataforma de negócios. Caso você não saiba, o Web Summit ele foi criado em 2010 em Dublin, na Irlanda, e se expandiu para Lisboa, onde hoje reúne mais 60 mil pessoas, e agora também acontece em Doha, no Catar, e Vancouver também, no Canadá. Então fiquem ligados, porque essa semana vai ser uma semana um pouco, voltada aí ao que está rolando nesse evento. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohan Queiroz. Uau! Logo menos trazemos novidades. E, gente, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.